Quando nós temos, então, a cratera desses vulcões totalmente lacrada, existe uma acumulação de água, que pode ser água de chuva, do derretimento de neve, de gelo, e o que formou ali um lago vulcânico, onde também podemos chamá-lo lago de cratera. Então, exemplo aí, o Crater Lake, lá nos Estados Unidos, é a imagem, a foto que vocês estão vendo, é um exemplo aí de lago de cratera. Lago de depressão. Já vimos que depressões são altitudes negativas em relação a áreas vizinhas. Nós temos tanto a depressão relativa, como também nós temos a depressão absoluta, ok? Ora, essas depressões, elas podem, acumular água de chuva, isso lembrando que a precipitação é uma forma comum, ou pode ocorrer, que essa depressão seja preenchida e abastecida por água de um rio. O rio passa a ser o tributário desse lago. E aí nós temos a formação, portanto, de um lago de depressão. A foto que você vê é um lago de depressão lá em Portugal. Nós também temos os chamados lagos tectônicos. O tectonismo, já vimos, é um movimento, na realidade é um agente interno. O tectonismo é a pressão interna gerada pelo magma. E na movimentação nós temos aí tanto o movimento orogênico como o movimento epirogênico. E o que é muito comum, portanto, principalmente quando nós temos o movimento epirogênico, a ocorrência das fraturas e também das falhas. Quando ocorre, portanto, fraturas e falhas, essas fraturas ou falhas, chamadas agora de falhas tectônicas, elas podem ser preenchidas por águas, também de acúmulo de água de chuva, de água de rios. Essas fendas, normalmente elas são estreitas, são profundas, mas nós temos a partir daí a formação de um lago tectônico. Então nós temos isso na região principalmente da África, exemplos aí o Lago Alberto, o Malawi, o Tanganica, e também nós temos o Baikal lá na Rússia. São exemplos de lagos tectônicos. Nós temos aí os lagos de erosão. A erosão é um processo de desgaste, nós sabemos muito bem. Esse processo de desgaste pode ser superficial, mas vão formar, o que nós podemos identificar como antigas depressões. Então, pouca profundidade, são áreas de pouca profundidade, É normal até que isso resulte de um trabalho de erosão fluvial. E aí acaba acontecendo o quê? Um processo de desgaste, de escavamento vai ocorrendo. Essa erosão pode ser provocado principalmente ou por rios ou pelo avanço de geleiras, e com o derretimento ou o acúmulo de água formou então um lago de erosão. Nós temos aí como exemplo o grande lago dos escravos, lá no Canadá, na região lá da Finlândia. A maioria dos lagos que você encontra na Finlândia são lagos de erosão glacial. A Finlândia, inclusive, é conhecida como o país mais lacustre do mundo. A Finlândia tem mais ou menos em torno de 40 mil lagos, todos eles de erosão, são lagos de erosão glacial. E aí nós temos os lagos de barragem. Esses lagos de barragem, eles podem ser tanto de origem fluvial como de origem marítima. Então, são lagos formados por barreiras, Quando é fluvial, nós consideramos aí a formação dos meandros, Quando nós temos aí o curso do rio abandonado, principalmente em áreas de curva, e aí permanece essa curva com água. Normalmente a alimentação dela é feita através do movimento das águas durante as enchentes, Mas esse lago chamado meandro ou lagos de várzea são lagos de sedimentação fluvial. E os de origem marítima são as restingas, aquelas barreiras, aqueles cordões arenosos
que se forma ao longo do litoral. Você tem aí essa imagem no canto inferior esquerdo. Você vê ali aquela barreira arenosa, tá? Isolando uma parte, inclusive, do mar, formando o que na realidade nós chamamos de lagunas. Só que, é claro, essas lagunas são esses lagos de barragem marítima, tá? Aqui no Brasil nós temos a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, é um grande exemplo para vocês desse tipo de formação lacustre. E aí, é claro, existem os lagos artificiais. Com relação aos lagos artificiais, aí são os lagos de barragem, né, de uma hidroelétrica, tá? O que acontece é o represamento das águas de um rio, ou para a produção de energia, de eletricidade, ou simplesmente para a formação de um lago artificial, não é? A formar aí um lago, né? um grande represamento de águas que vai, com certeza, servir até para abastecimento de águas a uma determinada cidade, enfim. Mas entendendo a questão, né? Envolvendo as águas continentais. Tá? E aí dando destaque principalmente aí, né, nesse momento, aos lagos. Mas antes de seguir, entrar, né, na sequência das águas continentais, falar um pouco a respeito dos rios, é interessante falar um pouco sobre essa questão da água, a importância dela até para entender, né, como é fundamental esse recurso. Lembrarmos um pouco a respeito da lei das águas que nós temos, existe até uma lei em relação a isso. É interessante, né, vocês terem conhecimento sobre essa lei, a famosa Lei das Águas. Ela é um decreto, né, de 1934, tá? No Brasil, portanto, foi a primeira regulamentação sobre as águas, né, o Código de Águas. Então, existe uma legislação a respeito disso, tá? Então, dentro dessa lei, dessa regulamentação, a ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consomem, né, com prejuízo de terceiros. Então, a respeito dessa lei, estabeleceu a partir daí uma política nacional de recursos hídricos, né, que eu comentei agora há pouco para a moçada a respeito dos recursos hídricos. Tá? Então, essa política nacional dos recursos hídricos, ela se baseia nos seguintes fundamentos. Primeiro, a água ela é um bem de domínio público, então ninguém é dono da água. A água é um recurso natural limitado, né, dotado de valor econômico. Realmente a água transformou-se num verdadeiro commodity, certo? Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação dos animais. Isso em caso de escassez. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E um sexto fundamento, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então veja o quão é importante essa questão envolvendo a água, envolvendo aí então os recursos hídricos. Outro detalhe importante para eu destacar aqui para a moçada é essa questão envolvendo a demanda pelas águas, tá? Veja bem, a demanda pelas águas. Então, quando a gente considera o recurso hídrico, o uso desta água por setores, né? Isso é uma colocação feita principalmente pela ONU. 70% das águas, tá, moçada, são usadas na agropecuária, principalmente, né, em técnicas e projetos de irrigação. Veja bem, 70%. 22% das águas utilizado pelas indústrias, né, o setor da transformação, e 8% apenas pelos domicílios. Então, essa é o que a gente chama de demanda pelas águas. É a utilização das águas pelos setores, né, produtivos. Tá? A quantidade de água que é explorada por uma população, ela tem vários usos, né? São múltiplos usos.
Mas essa quantidade de água que é explorada, ela é chamada de pegada hídrica. Então veja bem, a quantidade de água explorada, né, por uma população nos seus múltiplos usos é chamado de pegada hídrica, tá? Boa parte dessa água, da chamada pegada hídrica, né, aquela que é utilizada, então, né, os seus múltiplos usos, ela não é visualizada, tá, moçada? Até essa é uma colocação bem importante, tá? Essa parte da água, né, não visualizada, tá? Ela também não é incluída no custo do produto. Engraçado, né? Porque você vê a utilização da água nos seus múltiplos, né? Pelos setores produtivos, tá? Então, ela é uma água virtual, ela é uma água invisível. Como assim? Não entendi. Então, veja só como exemplo. Para produzir 1 litro de leite, moçada, são necessários 1.020 litros de água. Para 1 litro de leite, são necessários 1.020 litros de água. Esse 1.020 litros de água não faz parte do preço do produto, ou seja, desse 1 litro de leite. Para a produção de 1 quilo de farinha, são usados 1.820 litros de água. Esses 1.820 litros de água também não são computados em preço, em valor no produto. Uma calça jeans consome 10.000 litros de água. Também não é cobrado esse valor, certo? 1 quilo de carne bovina, 15.000 litros. Então, essa água virtual é aquela água não visível, mas ela é utilizada e ela não é cobrada. Entenda, a água ela tem valor de mercado, a água tem valor econômico. Então, nós comercializamos esses produtos, a produção deles consome toda essa quantidade de água e essa água ela não é cobrada, ela não faz parte do valor do preço do produto. Só para se terem uma ideia, no Brasil, isso de acordo com a ONU, o Brasil exporta 112 trilhões de litros de água por ano como água virtual, que é o resultado das nossas exportações, considerando os exemplos que eu utilizei aí para vocês. Então, perceba, né, a quantidade de água utilizada e também vamos entender a quantidade de água, muitas vezes, desperdiçada. Tá? Esse é o detalhe mais interessante nesse processo todo. Tá? E, evidentemente, né, dentro de um comércio internacional, é aquilo que eu disse, usando até o Brasil como exemplo aí, né? Nós temos muitas vezes água em abundância num determinado lugar e em outras não. Veja lá no Oriente Médio, por exemplo, a escassez de água lá é muito grande, tá? Então existe uma valorização totalmente diferente, tá? Então é entendendo que além da água ser fundamental, ela ser vital para todas as formas de vida, a água também é um commodity. Ou seja, ela tem valor de mercado.